Isaías capítulo 55, versículo 1. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Senhor Deus, é bom podermos ter a correção do Senhor, o seu ensino, sua direção. Tu sempre corriges, porque és Pai, e nós te atendemos, porque somos filhos. Sabemos que tu estás aqui para nos ajudar. Tu não podes olhar a fraqueza do homem, porque o Senhor não as vê por causa do sangue. Há um sangue que protege o mundo inteiro, senão tu já terias destruído com tudo. Mas tu não podes destruir, porque o seu sangue, o sangue do Filho amado, que é o seu corpo, o qual foi martirizado para a nossa salvação, este sangue, este corpo, está na mediação. E nem o Senhor pode vencer sua própria palavra. O Senhor cumpre sua palavra, porque tu não desobedeces sua palavra, senão não estarias velando pela mesma. Então, o Senhor deseja, assim como o Senhor anda em sua palavra, da maneira que ela é, o Senhor quer que eu creia, que eu obedeça, assim como ela é. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sedutor. Vamos pensar um pouquinho neste culto sobre algumas coisas que seduz o homem, a mulher, a igreja. E estamos vivendo em um tempo sedutor. O sedutor é aquele que atrai. Ele atrai com o encanto, porque ele atrai ou encanta a pessoa. Por isso que ele é sedutor. Ele não pode seduzir se ele não tiver alguma coisa que atrai. Pode ter o que atrai, pode não ter o encanto. Mas que tem que ter algo que atrai
ou que encanta aquela pessoa. E se você notar, nós estamos vivendo em um mundo que tem muita coisa que seduz, tem muita coisa que encanta as pessoas, e nós somos pessoas, somos gente, então nós temos que tomar cuidado para não sermos seduzidos pelas mesmas coisas, porque não seduz apenas o homem natural, mas seduz também o espiritual. Porque enquanto você estiver aqui como espiritual, você tem uma natureza que é carnal. E esta natureza é a que te derruba, é a que é seduzida, é a que é encantada pelas coisas do sedutor. Se nós podemos nomeá-las, eu queria nomeá-las como o irmão Brana nomeou, alguma coisa dentro da mensagem sem dinheiro ou sem preço, parágrafo 28 em diante. Eu gostaria de lhes falar por alguns momentos no assunto sem dinheiro ou sem preço. Há muitas coisas divertidas em nossos dias hoje. Há muito que seduzir as pessoas ao que chamamos de prazer. E são para todas as pessoas e todas as idades. Então, as coisas que seduzem na nossa era, ela alcança da criança ao ancião. O mundo hoje não tem coisas para seduzir apenas os jovens. O sedutor, o mundo, Satanás, o qual está seduzindo, encantando, com a sua beleza, com a sua fascinação, com as suas coisas atrativas, não é apenas para a juventude. Você vê o velho, a velha, você os vê seduzidos por alguma coisa. Hoje eles têm a música que seduz o velho, a velha, a ir para um salão de dança e ali poder ainda encontrar prazer na velhice e encontrar até um cônjuge. E você olha neles e diz, mas como pode? Pode. Ainda são seduzidos. Oh, mas olha a idade deles. Não importa a idade. Muitas vezes a idade das nossas irmãs e dos nossos irmãos, que nós estabelecemos limites dentro da natureza humana, e que a mulher chega a um certo ponto que deve ser entendida pelo marido, porque ela está na passagem, e ela sendo uma mulher que está enfrentando o período da passagem, ela é uma mulher mais fria, mais indiferente ao esposo, aos atos. Então você olha por esse prisma e parece que a mulher do mundo não tem passagem. E depois que elas já passaram daquela idade, então elas encontram mesmo seus salões de dança, de bailes, e eles estão procurando trazer para si aqueles prazeres que eles olham no espelho retrovisor, que há 60 anos, 70 anos atrás eles tinham, quando dançavam com 18 anos, 20 anos. Eles olham por um espelho retrovisor e o que entra neles é vaidade. Você vê uns mais de idade, vaidosos, uma mulher vaidosa, um homem vaidoso.
Você diz, para que o vovô está fazendo isso? Para que o vovô está vestindo assim? Para que a vovó está com essa roupinha? Onde que a vovó vai? Onde eles estão indo? Isso não quer dizer que o vovô vai junto com a vovó, não. Eu estou falando de uma coisa hoje, de a pessoa sozinha. Ele já está numa idade que talvez já ficou sozinho, ficou viúvo, ou desquitado, divorciado, ela também. E eles estão numa idade de 60, 70 anos e ainda são perigosos para si mesmo, para a família. Ainda está sujeito a passar vergonha nos netos. A sua idade de responsabilidade. Mas o que faz isso é o espírito sedutor. É a sedução do dia. Nós estamos vivendo em dias que Satanás está seduzindo de criança a velhos. Então eu comecei, parece que dos velhos para criança, né? Eu comecei de lá para cá, a sedução. Mas é uma coisa que você, tem hora que não entende. Por que que aquele homem de 70 anos, 72 anos, 80 anos está dizendo que vai casar? Você não entende. E muitas vezes não é apenas para ter uma jovenzinha ao seu lado, como Davi queria ter para aquecê-lo. Não é apenas para isso. Ainda existe em si natureza. E que tempo é esse? Que tem jovens que perdem a sua natureza cedo, e tem velhos que ainda estão vivos, com 80 anos, ainda tem vivacidade neles. De um lado é doença, e o outro lado? Saúde. Você vai ver saúde, força. Não existe muita saúde, muita força. Existe sedução. Sedução. Porque para seduzir não precisa ser mulher bonita. Ela pode ser feia. Para seduzir não precisa ser um homem bonito. Que ele seja pelo menos elegante. Você olha nele, não vê nada nele. Mas ela olha nele e diz, que coisa. Você olha nela e diz, mas que assombração. Mas alguém olha e diz, maravilhosa. Algo que atrai, é a sedução. É a sedução, é o espírito que está atraindo a pessoa àquilo. Há algo que encanta a pessoa. O que me encanta pode não te encantar. Não é verdade? O que te encanta pode não me encantar. O que eu achei bonito, você pode achar feio. Ou vice-versa. Porque isso está da pessoa. E do que está na pessoa. Há um espírito que encanta. E quando Deus olhou para nós, Ele não olhou pela beleza, Ele não olhou porque somos branco, amarelo, vermelho, negro. Deus olhou porque havia uma coisa que o encantava. E que Ele desceu aqui e diz, por este motivo, por esta coisa, eu desço e o salvo. Ele não desceu para salvar o que era nosso. Ele desceu para salvar o que é dele. Porque o homem, foi ele quem fez. E o homem caiu e Deus veio salvar o homem porque o homem é dele. O homem não é do diabo, o homem não é de si próprio. O homem é de Deus. É tanto de Deus que Deus desceu para salvá-lo. E Deus não pode salvar uma coisa que não é dele. Ele não tem jeito de salvar. Ele salva a natureza que é dele. A pessoa que é dele. Ele ama o mundo inteiro e veio para salvar o mundo inteiro, mesmo sabendo que o mundo inteiro o rejeitaria. Mas ele veio para salvar todo mundo. Dá uma oportunidade. Você dá oportunidade para uma pessoa, mesmo sabendo que ela vai te pisar. Tenta fazer isso. Para você ver o que Deus fez.
dê oportunidade, faz tudo de bom para uma pessoa, mesmo sabendo, depois que eu fizer tudo de bom para esta pessoa, ela ainda vai me pisar. Ela vai me tratar mal. Mas tente fazer tudo de bom. Deus fez muito mais ainda. Ele deu sua única coisa, o único filho, para nos salvar. E mesmo assim, o mundo ainda pisa nele. Pisa nele. Agora, o prazer de Deus não é o prazer da humanidade. O prazer de Deus é o prazer dos seus filhos. O que seduz os filhos de Deus é o que seduz a Deus. Você vê Deus olhando para você e te amando. Você, como Deus pode me amar? Não tenho beleza. Não tenho nada que o encanta. Você tem uma vida que Ele te deu. E nessa vida, Ele colocou uma semente dele. E que Ele tem que pegá-la de volta. E por esse motivo, Ele não importa com a carcaça de fora, se é branca, se é negra, se é amarela, se é vermelha, se é feia, se é bonita, se é magra, se é gorda. Ele não importa com a carcaça, simplesmente com a semente que está lá dentro. Aleluia. Então, sedutor é aquele que atrai ou encanta. Vamos agora deixar os adolescentes e entrar nas crianças, que já falamos dos idosos indo para salões de baile. Você vê, até é uma beleza. Eles vão dançar, vovô vai dançar, vovó vai dançar. Quantos anos tem? 60, 70? Oh, mas você acha que eu não tenho vida? Tem sim, eu não estou dizendo que não tem. Tem sim. É a sedução do dia. É a sedução do dia. Porque muitos que precisavam ter vida para Deus não têm. Quando fala em Deus, se fala em igreja, se fala em oração, estou velho, estou cansado, estou mochiba. Quando fala para o mundo, em baile, em dança, em bebida, o velho diz, eu estou novo, estou bom ainda, estou forte. Você não pode discutir com ele. E ele está mesmo? Não discuta com ele. Não discuta com a vovó. Ela quer ir dançar, você não tem jeito de ir. Você diz, mas vó, nem eu tenho vontade de dançar. É porque você já está morta, filha. Mas a vovó está viva. Tem hora que eles dão uma lição de força para cada um de nós. Mas é exatamente o espírito do dia que está reavivando o homem que perdeu sua natureza, reavivando as mulheres do mundo que perderam sua natureza. E que dentro do cristianismo, nós precisamos de deixar o Espírito Santo reavivar-nos também. Reavivar nossa natureza perdida. Muitas vezes a natureza para o marido, para a mulher, ele está perdida. Diz, Senhor, reaviva-me. Porque lá no mundo eles estão reavivados para o mundo. E por que para coisa honesta, dentro do que é correto, do que é justo, puro e bom, não podemos então ser reavivados dentro do normal? Reaviva-nos. Ajuda-nos. Amém? Aleluia. Há muitas coisas divertidas em nossos dias, hoje. Há muito que seduzir as pessoas ao que chamamos de prazer. E são para todas as pessoas e todas as idades. Há as atrações para os jovens, as danças modernas, as festas de rock and roll. Você não espera a maioria dos velhos dançar rock and roll. É difícil. Você vai ver o velho dançar valsa. Você vai ver um velho puxar para o lado da valsa. Como é que chama aquele outro? Bolero. Agora você vai ver os jovenzinhos, é no quente, é no rock, o trem tem que pegar fogo. Não é nem dança, é bagunça.
é mexer com o corpo. Talvez com aquela dança que eles tinham há anos atrás, põe anos nisso, décadas e décadas atrás, quando eles podiam dançar entre famílias, e um não encostava no outro. Hoje, se não for colado, não vale. Vai numa dança, vai num lugar de dança, leva sua mulher para colar no outro homem. Leva seu marido para colar na outra mulher. Porque já não é mais aquele tempo daquele respeito que existia no passado, de que eles apenas dançavam de longe, pegavam na mão lá e dançavam aqui de longe. Isso não satisfaz, isso não seduz. Tem que seduzir, tem que encostar. Tem que se dançar assim hoje. É a sedução do mundo. É a música do mundo. E a própria igreja, muitas vezes moderna, ela está exatamente nessa dança. Ela está procurando um avivamento que lhe dê uma dança mista. Que possa abraçar um ao outro numa dança mista em louvor a Deus. E eles não sabem que é o sedutor. Satanás está seduzindo de toda maneira. Ele está trabalhando no mundo, ele está trabalhando nos lares, ele está trabalhando na religião. Satanás é sedutor. Ele sabe como encantar. Você pinta um demônio aí de rabo, de chifre, desse jeito ninguém chega perto dele. Se fosse desse jeito o diabo, ninguém chegava perto dele. Mas por quê? O diabo tem batom. O diabo tem perfume, sensual. Agora, se você pinta ele, vem de chifre. Opa! Credo em cruz. Mas porque você pinta ele da forma errada. O diabo nunca foi feio. Ele sempre foi um anjo de luz, que ganhou a confiança da terça parte dos anjos do céu. E Miguel mandou eles para a terra. E aqui na terra, ele com aquela terça parte dos anjos caídos, está trabalhando dentro dos humanos, porque um homem caiu um dia e deu lugar para Satanás, e foi ali que ele começou a trabalhar e a seduzir. Quando a primeira mulher deu o corpo para a serpente, ela não teve prazer com Adão primeiro, ela teve prazer com a serpente. Foi a serpente quem descobriu a parte erótica dela. Não foi o homem. Gente, tem coisa que a gente tem que ficar falando, e que o homem precisa encontrar isso para descobrir, para a satisfação do lar, do casamento da sua esposa, e que o pastor tem que ter mensagens que descubra essa zona espiritual de prazer da igreja. Porque você não escuta mais nenhuma mensagem, mais nenhuma te satisfaz, mais nenhuma você quer. Porque a mensagem profética descobriu suas zonas erótica espiritual. Te deu prazer com Deus. E depois que você sentiu esse prazer com Ele, você diz: eu não troco esse prazer por mais nada neste mundo. É quando o homem descobre também na mulher o seu prazer. Ela não quererá outro marido. Mas a imoralidade do dia presente, nem ela se satisfaz, nem ele também. É a imoralidade, é a sedução de que um homem só não está bem, uma mulher só não está bem na vida.
É a sedução do tempo em que vivemos. É o desejo de conhecer outra coisa. Foi o desejo da serpente. Estava tudo nela. Tinha que ir encontrar a mulher, porque não podia entrar no homem. Entrou na mulher. E a mulher depois procurou o marido. Vamos deixar para lá. Amém, amém. Tudo é sedutor. Tudo é sedutor. As atrações para os jovens. E aí você vai. Qual a atração para os jovens? O que atrai um moço, uma moça? Você vê esses hinos de Luiz de Carvalho, os mais antigos, o Feliciano Amaral. Se esses hinos atraem muito moço e moça. Para escutar eles ficarem cantando assim. Aqueles hinos antigos. Vê se isso atrai a juventude de hoje. Existe uma sedução na música. A música seduz, mas seduz quem está seduzido pelo mundo. Não quem está por Deus. Se Deus te seduzir primeiro, nunca mais você quererá ser seduzida ou seduzido pelo mundo. Nunca mais, porque não vai encontrar lugar. Quando Jesus viu 70 abandoná-lo, ele diz assim: vocês 12 não querem ir embora também? Ele disse: é para quem iremos nós? Não tem outro que nos encanta, não tem outro que nos satisfaz, não tem outra mensagem senão a sua. Não tem outra pessoa para nós, Senhor, senão Jesus. Nós queremos o Senhor, mas todo mundo me reprova. Anás e Caifás não me querem, não importa, mas eu te quero. Os grandes, os nobres não me querem, mas eu te quero, dizia Maria Madalena, eu te quero. Tu tens me moralizado e tem me dado um espírito amável, eu te quero. Zaqueu podia dizer, eu te quero, porque saiu um espírito sedutor de latrocínio, de roubar impostos. E agora sou livre. Eu te quero. Mas os outros não me querem. Eu te quero. Amém? Isso daí vale a pena você encontrar aquele que te satisfez. Aquele que te deu prazer. Encontrar um Deus que te deu prazer. Deus não dá prazer através dessa música que está te seduzindo hoje, não. Isso não é Deus. Você vai ter que notar isso. Atrações para os jovens, as danças modernas, as festas de rock and roll e a música que eles têm que acompanha isto, e tudo é sedutor para a diversão. Tudo é sedutor. Aquilo chama atenção, aquilo encanta. Os hinos rap, rock que nós vomitamos, isso não entra em nós de jeito nenhum, causa náusea. De ouvir uma coisa dessa, os outros pulam, gritam, cantam. Você tem vergonha de deixar o rádio ligado num hino desse, chamado de hino, apelidado de hino, que nunca foi hino. Esses hinos rock nunca foi hino. Isso veio do fundo do inferno, diz o profeta, que o rock veio de lá, e hino rock só pode ter vindo de lá também. Agora, aí a música que está acompanhando a juventude, a mentalidade dela, e aí está seduzindo. Você pode ver que isto acompanha, irmãos, o rock, se você notar, o rock acompanha as drogas. Aonde você vê um roqueiro, você vê droga. Ele diz, não, mas já largou da droga, largou de uma. Mas da droga do rock não largou. É a mais forte. Ele pode ter largado da cocaína. Qual tem mais aí? Hein? Maconha, crack. Ele largou dessas drogas, mas da droga que ele cantava lá no mundo, ele não largou. Ela não largou. A droga do rock. Sedutor. Seduz as pessoas.
desse dia. Quem gosta de nossa programação? Quando você vê as pessoas satisfeitas porque, novamente, a rádio funcionando, quem é que está satisfeito? Você vai ver quem é. É outro tipo de gente. Não é aquela mocidade do rock. Não é aquelas meninas do rock. Não é aqueles rapazinhos cabeludos de brinco. Mesmo da igreja. Não são eles. São umas pessoas mais de idade. Umas pessoas que querem a coisa mais pura. Que querem aquela mensagem lá de trás, do tempo apostólico. Elas se satisfazem. Aleluia. E você vê quem é que não satisfez com o retorno da mania? Satanás. A forma de pregação. Quem é que não satisfez? Ele, nós demos uma oportunidade para ele, mas ele não quis. Certo? Ele não quis. Agora tudo é sedutor. Agora me diga essa mensagem, como ela pode te seduzir? Que beleza tem? Que beleza tinha Jesus para seduzir Maria Madalena? Que beleza tinha Jesus para seduzir a Zaqueu? Que beleza tinha Jesus? Se o próprio profeta Isaías diz, olhamos-nos para ele e nenhuma beleza, nenhuma sedução havia nele que nos agradasse. Era como uma raiz subindo uma terra seca, sem parecer e sem formosura. E aquilo atraiu a atenção de Pedro, atraiu a atenção de Maria Madalena, atraiu a atenção do ladrão da direita. Lembra-te de mim quando entrar no teu reino, mas não conseguiu atrair a atenção do ladrão da esquerda. Ele não tinha nada em Cristo. E Cristo não tinha nada nele. Por isso não tem atração. Para ter atração, você tem que ter algo no seu marido. Seu marido tem que ter. Você tem que ter algo em sua esposa. Aquilo te atrai. Te atrai. O que atrai é o que faz você ficar junto, é o que faz você ficar perto, é o que faz vocês aguentar um ao outro, tolerar um ao outro, suportar um ao outro, a vida inteira. 50 anos de casado. Tem alguém aqui que tem 50 anos de casado? E está vivendo ainda? Ah, está vivendo ainda? Tem 50 anos de casado? Essa igreja é jovem? Não tem 50? Não tem? Bodas de ouro? Não tem, não? 40 anos de casado? Tem alguém? 40 anos de casado? E ainda está aguentando os velhos ainda? Ah, né? 40 anos de casado? Irmão, se não houver uma coisa que te seduziu lá no princípio do casamento, e aquilo foi tão firme, tão seguro, que aguenta 40, 50, 100 anos, vivendo junto. E olha, dentro desses 40 anos já modernizou muita coisa, já mudou muita coisa. Isso pode mudar a cabeça do seu marido, mas você como uma cristã não muda. Isso pode mudar a cabeça da sua mulher, mas você como um cristão não muda. Essas coisas do mundo, pode mudar a cabeça deles. Aleluia. Agora, aprenda. Irmão Branco diz assim, não me importa quão bom foi o lar onde uma criança foi criada. Não importa quão bom foi o lar onde uma criança foi criada. E como foi ensinada a fazer o correto. Se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento. O irmão Branco está falando de criança. Uma criança aceitar a experiência do novo nascimento. Criança. Aí leva para os jovens. Leva para nós, os mais velhos. Se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento, quando você nasce de novo, você não nasce do rock mais. Porque Deus não é rock. Quando você nasce de novo, você nasce do céu. E Deus é a música branda, calma, abençoada. É isso que Deus é. Não é esse tipo de ritmo
que existe no moderno século nosso. Não. Mas se aquela criança não aceitou a experiência do novo nascimento, a música do rock and roll apanhará sua atenção logo que ela ouvir. Porque a música do rock and roll é sedutora. Você diz, mas como que ela seduz, sendo que ela faz aquele barulhão? Seduz quem tem por dentro aquele barulhão. Ela é sedutora. Existe algo nela para seduzir as pessoas. Elas amam aquilo. Vocês veem que eles pulam aí 3, 4 dias, não sei quanto que é de carnaval. Eles pulam e estão sadios. Tem hora que o crente, ele não pula nem para vir na igreja, não pula nem da cama, para vir numa escola dominical. Não pula nem da cama. E é por isso que estão pior que eles, fisicamente. Do lado espiritual, você está bem, mas ainda com a mornidão em si, a falta de coragem. E eles lá aguentam. E você pode ver e notar que não é só juventude, não. Os velhos, as velhas, aqueles que já são dessa era mesmo, estão todos lá no carnaval, pulando e sambando. Isso dá samba no pai, dá samba no marido, dá samba na esposa. Samba todo mundo. Tem uns que samba todo mundo. Não digo que são todos, mas vai sambando todo mundo. Apanhará a sua atenção logo que ela ouvir. Logo que ouvir. Você lembra daquela moça que ela ganhou muitos carros, muito nome, popularidade através da dança, por ser uma bailarina. Ela aceitou a Cristo, o irmão Branham orou por ela. Ela foi abençoada. Mas 8 meses depois, ela passou perto de um salão de dança e aquela música a seduziu. Atraiu sua atenção. E ela pensou, tudo bem, eu vou ali, eu vou dar uma olhada pela vidraça, e quem sabe tem algum colega que eu possa pregar a palavra, contar meu testemunho de conversão para ela, para ele. Eu posso ganhar alguém para Cristo. Mas ela foi no terreno sedutor. Ela foi no terreno do diabo. Você no seu terreno, você vence o diabo. Depois você vai no terreno do diabo, ele tem mais força que você. Você já percebeu quando eles falam de jogo de bola? Eu não entendo nada disso, mas eles falam, quando você vai jogar, que você está no terreno do outro, é difícil de ganhar. Porque o outro lá já está acostumado com o campo, está acostumado com o clima, está acostumado com tudo. E o diabo está acostumado com esses climas de rock. Você tenta pensar, eu converti, eu vou ali ver se eu ganho alguma irmãzinha que está no rock. Daqui a pouco você está rocando. Porque nela há, escute bem, nascido nela por natureza um espírito carnal. Em quem? Na criança. Um espírito carnal. E o poder do diabo é tão grande hoje que apanha mesmo o espírito daquele pequeno. Apanha o espírito daquele pequeno. E você vê que tem uma facilidade. Criança aprende a cantar o que nós não cantamos. Eles aprendem, tem uma facilidade tremenda. Eles aprendem a cantar. E nós temos dificuldade. E se ensinar hinos, bons hinos para elas, se o lar tiver um ambiente mais de cânticos, então esses hinos vai entrando mais na criança. Aí chega uma idade que elas escolhem o tipo de hino que elas querem ouvir. Aí é problema delas. Elas vão escolher o tipo de hino, de música que elas querem ouvir. Mas pelo menos quando nós criamos, precisamos criar dentro de um lar onde você possa doutriná-los dentro daquela música sadia. Da música sadia. Você já viu, nós já falamos que a ciência já testou isso daí. Colocou um rádio tocando rock, música quente,
e perto de um chuchuzeiro, e você só viu o pendão do chuchuzeiro indo embora para o outro lado. Aí depois eles mudaram, colocaram uma música calma, boa para se ouvir. Diz que o chuchuzeiro veio e abraçou no rádio. Eles têm tempo para fazer isso, irmão. Ciência tem tempo para isso. Aí veio e começou a enlaçar no rádio. Nem chuchuzeiro não gosta. Talvez você diga, é por isso que eu não gosto de chuchu. Nem chuchuzeiro não gosta de rock. A vaca não dá leite. Se o campeiro estiver ali ouvindo rock, o dono da fazenda pode mandar o campeiro embora. É o campeiro que está atrapalhando suas vacas a produzir. Ele está ouvindo rock perto das suas vacas amarra ali, ela segura, prende o leite e não solta mesmo. Já acabou nada. Vai deixar para o bezerro mesmo, é bom, né? Mas a questão é que nem a vaca, a galinha diminui a postura, ela começa a parar de botar. Gente, a natureza não gosta de rock. A natureza que Deus criou não gosta. O homem é porque é seduzido. É porque ele tem um sentido a mais. Ele tem uma alma que o cavalo não tem, que o chuchuzeiro não tem. Ele tem uma alma. E por isso, naquela alma, ele está ungido com a sedução do mundo. Troca isso através do novo nascimento. Nasça de novo. Troca a natureza do seu espírito, o qual é essa alma que está em você. É a natureza do seu espírito. Troca essa natureza. Troca de rock para música suave, branda, saudável. Aleluia. E quando mais aquilo fará com os velhos, aí o profeta diz, e quanto mais aquilo fará com os velhos, então aquele que tem rejeitado o novo nascimento. Então não me diga que nasceu de novo e gosta de rock. Eu não vou nem perguntar aqui quem é que gosta de rock. Porque tem aqueles que gostam de rock. Tem. Espera lá. Não, mas estão todos da mensagem. Já escutaram. E escutaram, mas não obedecem. Escutar é uma coisa e ouvir é outra. Dar ouvido é outra. Não vão gostar do ritmo bom de cânticos. Não gostam. Porque a menos que sua vida seja mudada e você se converteu e nasceu novamente no reino de Deus, sua natureza permanecerá sendo das coisas do mundo. Vai permanecer sendo a natureza atraída pelo rock, pelo cigarro, pela cachaça, pelo adultério. E você tem uma natureza, hein? Agora só que mudou. Deus está dominando essa natureza. Não importa quão religioso você seja, a menos que aquilo seja mudado em você. Tem que haver uma mudança lá dentro. Tem que haver uma mudança. Se não há mudança, você pode ver o que vai acontecer na sua casa. Não há dinheiro que chega. Não é para comer. Se fosse para comer, tá bom. Para vestir, para calçar. A família fica parecendo que são artistas. Gasta tudo que tem. Tudo que ganha. Só em beleza. É cosmético, roupa e sapato. Eu estou falando aqui agora daquilo que vai além do normal, que tem que ser circuncidado. Tem que ser cortado. Por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão? Gastar dinheiro naquilo que não é pão. Eu tenho uma roupa, tá boa demais, dá para mim, na igreja, dá para mim adorar a Deus. Eu tenho tantas trocas de roupa, vou na igreja, tudo bem. Passou daquilo, é gastar o dinheiro com aquilo que não é pão. Eu não estou precisando, já é para minha aparência. Diga que não. Vai em Isaías 55.
Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O que Deus dá de graça para nós. Nós queremos nos matar para poder satisfazer o espírito sedutor da nossa própria família, da própria igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém? E quanto mais aquilo fará com os velhos, então e aqueles que têm rejeitado o novo nascimento, porque a menos que a sua vida seja mudada e você se converteu e nasceu novamente no reino de Deus, sua natureza permanecerá sendo das coisas do mundo. Não importa quão religioso você seja, a menos que aquilo seja mudado em você. Você poderia adorar e ser religioso, mas aquilo continuaria tendo um poder de aproximação de você, por causa do velho homem do pecado, e seus desejos não estão mortos em você ainda. O velho homem do pecado e seus desejos não estão mortos em você ainda. Aos Colossenses 3, verso 9 e 10. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Verso 12 e 13 de Colossenses 3. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Vocês são eleitos? Vocês são santos? São amados? Revesti-vos de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Aleluia! Estamos pensando que nesse dia o espírito sedutor é tamanho. Não vai dar para me contar algo que atraía os marinheiros. Talvez eu prego outro dia. Mas deixa eu entrar no outro ponto então aqui. Como fazer? Tem que se purificar dessas coisas. Eu preciso me purificar. A moça tem que purificar-se desses batons, desses esmalte, dessas bases na unha. Tem que se purificar. De viver acertando sobrancelhas. Deveria purificar-se dessas coisas. Nós, os homens, purificar também a nossa vida. Naquilo que você vê é necessário como homem. Tem menos coisas, mas são graves também do homem. As coisas do homem são graves, que precisa cortar. E tem hora que nós não damos conta de aparar aquelas coisas, de cortar aquilo que excede na nossa vida, no nosso lar, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras. E tem que fazer uma limpeza. Olha o que São Paulo diz a Timóteo no capítulo 2 de 2 Timóteo, versículo 20. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro. Se perguntar qual que você dá mais valor, o vaso de ouro, de prata, de pau e de barro. Os outros vão dizer, tem que ser ouro, prata, pau e barro. Tá. Mas tem aquela senhora que dá valor àquele vaso de pau que ela tem, de barro, aquela panela de barro. Tem umas que tem panela de barro. Dá valor. Mas espera lá para você ver. Uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Não quer dizer que só o ouro, a prata é que é para a honra. É porque os vasos estão dentro de casa. Uma grande casa tem vasos de ouro, tem vasos de prata, tem vasos de pau, vasos de barro. E todos eles, uns para a honra, outros, porém, para a desonra.
De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, se alguém se purificar, irmão, isso leva uma força de vontade. Vontade de se purificar. Alguém se purificar destas coisas. Das coisas erradas. Se você se purificar, se eu me purificar das coisas erradas, bom, o que vai acontecer? Se alguém se purificar dessas coisas erradas, será vaso para honra. Ele pode ser de barro, ele pode ser de pau, mas é vaso de honra. O outro é vaso de ouro, vaso de prata, mas não purificou, ele é de desonra. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Gente, nós estamos aqui para isso. É purificar a si mesmo através do sangue de Jesus Cristo. Mas Jesus não pode me purificar se eu não quero. Por isso São Paulo tinha essa sabedoria, se alguém se purificar. Não é se alguém, se é Deus purificar alguém, não. Se alguém se purificar. Você tem que ter vontade de pureza, vontade de ser puro, vontade de ser pura. Se você tem isso dentro de você, então aí Deus entra e toma você como um vaso de pau, um vaso de barro, que não vale nada para os outros, e diz: você é meu, você é vaso meu, vaso de honra. Vaso de honra, santificado, idôneo para uso do Senhor. E Senhor, é que eu estou, usa-me. Sou um vaso de barro, mas usa-me. Eu não preciso ser de ouro, eu sou vaso de barro, e quando Deus vai me usar, Ele me reveste de ouro. O que era usado ali no Velho Testamento, você vai ver, a arca, as panelas, tudo, a argola da arca, o varão que ia nos ombros dos levitas, tudo era varão simples, mas era revestido de ouro, que o ouro significa divindade. Então não adianta você querer ter divindade sem se purificar a si mesmo. Purifica a si mesmo. Divindade é Deus quem te dá. Divindade é Deus que pega essa mulher, que não é divina, ela é humana, mas Deus reveste ela de ouro. Esse homem não é divino, ele é humano, Deus reveste ele de ouro. Aí você é de ouro, todinho de ouro, para Deus. Mas se purificou a si mesmo. Então é um vaso santificado, idôneo, capaz, ajuizado, para uso do Senhor. Gente, não é uso do marido não, irmã. Não é uso da esposa não, meu irmão. É você um vaso para uso do Senhor. E aí, você sendo um vaso purificado para uso do Senhor, o seu marido leva vantagem. A sua mulher leva vantagem. Porque ela está usando de um vaso que é idôneo, santificado e idôneo para o uso do Senhor. E Deus permite, enquanto nós vivermos, estarmos aqui ajudando uns aos outros na terra. Oh, se não dá valor a isso, se esse marido não dá valor a um vaso de barro, essa mulher que ele tem, mas que Deus a revestiu de divindade. Essa mulher não dá valor a esse marido, que é um vaso de barro, de falha. É um vaso de barro que ele cai, ele quebra. Mas quando ele se purifica a si mesmo, aí Deus vem e reveste ele com ouro, com a sua divindade, e ela aproveita desse marido, ela vive com ele, ela beija o ouro. Quando ele beija, a mulher dele está beijando o ouro. Diz: essa mulher é ouro. Não é barro, não. É ouro. Porque Deus a revestiu de ouro. Esse marido é ouro. Deus revestiu ele de ouro. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Que versículo gostoso, meu Deus. Será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Olha, tudo que é bom, você pode me usar. Diz o marido: mulher, tudo que é bom você pode me usar. A mulher diz para o marido: bem, tudo que é bom você pode me usar. Pode me usar. Sou de ouro por fora. Também. Deus me revestiu para poder ser algo que pelo menos seduz marido e mulher, gente.
um ganhar o outro, um viver com o outro. Estamos vivendo em tempo de que a mulher e o marido, eles estão se separando, cada dia distancia mais. Afasta um pouquinho da cama, que você vai sentir-se distanciada do marido e você vai sentir-se distanciada da esposa. Afasta um pouquinho de Cristo, um pouquinho só da palavra, um pouquinho só, e você vai sentir frígido, inoperante, inválido. Você vai ver, não vale para nada o que eu estou fazendo. Deixa eu aproximar mais de Cristo. É assim que marido e mulher devem pensar. Deixa nos aproximar mais. Senhor, ajuda-nos a entender e viver essas coisas, porque nós cremos. Ajuda-nos a viver essas coisas. Em nome do Senhor Jesus. Somos um vaso de barro, mas o Senhor vem com essa palavra tão tremenda e nos purifica a nós mesmos. O Senhor fala, se você se purifica a si mesmo, eu te revisto. Eu te uso como um vaso meu, para o meu uso. Eu te uso para pregar, te uso para ficar quieta. Eu te uso para criar filhos. Eu te uso para amar o marido. Eu te uso para amar sua esposa. Eu te uso para amar a igreja, pastor. Eu te uso para amar o pastor, igreja. Eu te uso no uso do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.